Há pouco, inclusive, a representação diplomática publicou uma postagem no X, que é o antigo Twitter, e eu vou destacar para você que nos acompanha essa mensagem, que diz o seguinte: o ministro Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, que, por sua vez, tem restringido a liberdade de expressão nos Estados Unidos, graças à liderança do presidente Donald Trump e do secretário Rubio, Marco Rubio. Estamos atentos e tomando as devidas providências. Esse é o post feito há pouco, Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Repercutir esse posicionamento com os nossos comentaristas, essa nota acusando o ministro de perseguição e também censura contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Chamar o advogado da bancada, Nelson Kobayashi, para trazer suas impressões acerca desse posicionamento. É um post relevante, né? A gente tem tratado de tantas questões que envolvem a tarifa anunciada por Donald Trump e a gente talvez dedique muitos minutos do programa pensando em alternativas comerciais e tarifárias e pensando em estratégias que o governo brasileiro deve adotar. E aí tem uma postagem como essa que talvez também indique um caminho, né? Talvez não passe apenas pelas questões comerciais e tarifárias. Enfim, o que achou dessa postagem da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil? Olha, Caniato, essa postagem ela é simbolicamente importante para o momento, porque estica bastante a corda da relação diplomática. Não duvido que haja aí uma convocação do embaixador pelo governo brasileiro, pela União em específico, para entender aí os motivos dessa publicação, que é justamente endossando, inclusive é uma republicação das autoridades americanas, endossando o discurso que fala do ministro Alexandre de Moraes e das decisões dele em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí a gente estava falando até agora há pouco das possibilidades de negociação aí, liderança do vice-presidente Geraldo Alckmin, conversa com autoridades americanas, dentro do que é possível, dentro do que é disponível de negociação, que são justamente as questões comerciais, taxação, relações já históricas entre Brasil e Estados Unidos. Já em relação às decisões da Suprema Corte brasileira, neste ponto, isso só testemunha contra, principalmente, Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque se em algum momento haver um elo, uma ligação entre tudo que vem sendo dito pelas autoridades americanas e pelas suas decisões que estão sendo tomadas em relação ao judiciário brasileiro com a atuação do Eduardo Bolsonaro no exterior, isso vai fechar o quebra-cabeça da investigação em relação ao que se chama de coação no curso do processo. Ou seja, se a gente pega, inclusive, o histórico de manifestações do Eduardo Bolsonaro em relação a isso, houve uma mudança de discurso. No começo, ele reivindicava, acredito até que equivocadamente do ponto de vista da estratégia, reivindicava as autorias ali da influência sobre as decisões americanas. E ao longo do tempo isso foi até mudando. Justamente por quê? Porque do ponto de vista jurídico, isso impacta em coação no curso do processo, que é pressionar autoridades do judiciário justamente para se ter outro tipo de decisão. Este ponto em específico não está na mesa de negociação. Os problemas do judiciário brasileiro são muitos, a gente fala sobre isso todo dia aqui na nossa programação, eu falo sobre isso cotidianamente, sobre vários equívocos legais do ponto de vista técnico-jurídico, mas isso deve se resolver aqui internamente dentro do campo da institucionalidade. E a Constituição brasileira de 88 dá meios para isso. Você, Beraldo, a gente trata das questões que envolvem o tarifaço, o anúncio dessa tarifa de 50%, entendendo que há vários caminhos para o governo brasileiro tentar negociar, reverter, diminuir, adiar. E aí temos postagens que tratam de questões políticas / jurídicas, que também abrem a possibilidade de nós refletirmos sobre quais são as condições que o governo brasileiro tem de negociar quando sobre a mesa não estão apenas questões comerciais e tarifárias. Enfim, queria te ouvir também a respeito dessa postagem da Embaixada norte-americana aqui no Brasil. Peneto, como a gente fala lá em Pouso Alegre, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então vamos separar aqui os assuntos. Essa postagem da Embaixada americana no Brasil foi uma postagem em inglês que, na verdade, ela traduz uma postagem do que seria uma figura de subsecretário de diplomacia pública dos Estados Unidos, que é uma divisão do Departamento de Estado
que trata da interação dos americanos com o público de outras nações, digamos assim. E que, em cima da decisão do tweet de 18 de julho, com a decisão de Marco Rubio de revogar os vistos de Alexandre de Moraes e pessoas ligadas a ele, então, este subsecretário tuitou agora, hoje, há poucas horas, esse reforço de que os Estados Unidos, o Departamento de Estado, representando os Estados Unidos, identifica no ministro Alexandre de Moraes o que ele chama de o coração pulsante desta máquina de perseguição que está atrás do Jair Bolsonaro e, enquanto está atrás de Jair Bolsonaro, limita a liberdade de expressão de norte-americanos. Esse é o contexto. Trata-se da atuação do ministro Alexandre de Moraes em relação a empresas e cidadãos norte-americanos, com as decisões tomadas dentro da Suprema Corte brasileira, cerceando o direito de liberdade de expressão, que é religiosamente protegido nos Estados Unidos. O nome de Jair Bolsonaro entra nessa postagem, no meu entendimento, muito mais como uma sinalização, um exemplo, que associa, inclusive, com a perseguição que o próprio Donald Trump teve quando deixou a presidência da República e enfrentou aí vários processos, alguns muito malucos e tal, que colocou nele essa figura do político perseguido. O Partido Democrata tentou demais, porque achava que a grande chance de vitória da reeleição de Joe Biden era justamente contra Donald Trump, então via que quanto mais Donald Trump fosse vitimizado, mais forte ele ficaria no Partido Republicano e, com isso, a sua indicação para concorrer à presidência novamente seria mais provável. Só que, no final, esse cálculo deu errado, até porque Joe Biden não teve condições de disputar, e aí foi a substituição por Kamala Harris. Então, este é um assunto, Canhão, que não tem necessariamente nada a ver com o assunto das tarifas. O assunto das tarifas será tratado pelo Departamento de Comércio junto ao presidente Donald Trump, visando esta reorganização comercial dos Estados Unidos, o reposicionamento comercial dos Estados Unidos, e cobrando do Brasil, no caso específico do Brasil, as nossas posições em relação aos países, às nações que hoje são tidas como inimigas comerciais dos Estados Unidos. A China, sobretudo, mas também a Rússia. Então, o que a gente tem dos Estados Unidos respondendo ao Brasil nas questões tarifárias é muito frágil, porque o governo brasileiro não está afim de ir para uma negociação séria. O governo brasileiro destacou para ser a liderança nessa negociação, inclusive externa, porque está aí a notícia de uma conversa de 50 minutos com o secretário de Comércio norte-americano, Geraldo Alckmin, que estava presente na posse do ditador iraniano. O Irã é um país que está na lista negra dos Estados Unidos. É um país tido como um dos países de uma liga terrorista, de países que financiam o terrorismo. Então, o Irã é um país que não faz parte do espectro diplomático dos Estados Unidos, mas o nosso interlocutor estava lá na posse. Aliás, o que tomou posse já foi morto pelas forças de Israel. Então, o Brasil está muito mal nessa negociação comercial. Não adianta ficar querendo o Brasil, o governo brasileiro, misturar os assuntos, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. São dois temas, e nesses dois temas nós estamos nos comportando muito mal. Pois é, mas apesar de eu concordar com você e fazer uma leitura muito parecida com essa que você discorreu há pouco, não são todas as pessoas que concordam que são assuntos distintos. Até a gente travou uma discussão logo no início, na divulgação da carta de Donald Trump, quando um dos nossos colegas o Mota fez a leitura de que não daria para a gente separar exatamente tudo, que o fato de Jair Bolsonaro ser citado naquela carta de Donald Trump estaria muito claro para ele que os assuntos e as determinações, elas se cruzavam, estariam interligadas. Dávila, você defende mais a tese próxima a essa reflexão feita
pelo Cristiano Beraldo, tanto que você, inclusive, falava que Donald Trump fez uma salada naquela carta, uma salada que, inclusive, atrapalha os comentaristas a discorrerem sobre o assunto, porque tem essas duas linhas. O Beraldo acha que não tem nada a ver, mas tem gente que entende que sim. Tem a ver, que Donald Trump, inclusive, fez isso de propósito, né? Para que talvez o governo brasileiro fique com uma pulga atrás da orelha. Será que ele quer mesmo que a gente faça isso? Será que ele quer que a justiça faça isso? Mas nós não temos poder. Enfim, queria que você também fizesse a leitura sobre esse post da Embaixada dos Estados Unidos, esse repost, na verdade. Essa salada, cada um tira o grão da salada que bem entende para o seu próprio benefício. Primeiro, Donald Trump se tornou o melhor cabo eleitoral do presidente Lula. É um espetáculo. Lula estava no corner, de repente ficou popular de novo, defensor da soberania nacional. Eu nunca vi o famoso tiro que saiu pela culatra. Tudo que foi planejado, achando que isso ia aumentar a popularidade de Bolsonaro, fez o oposto. Aumentou a do Lula e diminuiu a do Bolsonaro. Então, o primeiro ponto, assim, essa salada na parte política, né? Vitória para o governo, derrota para a oposição. Segundo ponto importante, a questão comercial não vai ser conduzida, como bem falou o Beraldo, pelo Ministério das Relações Exteriores ou pelo Departamento do Estado, vai ser feito pelo Departamento de Comércio. E aqui esse post, eu vou dar o meu pitaco de uma forma diferente. Olha, isso é um cara do quinto escalão que está querendo agradar o chefe, o Rubio, e dizer assim, Rubio, é isso aí, Alexandre de Moraes é culpado por isso, e você fez muito bem em caçar o visto dele. É isso, e isso é um dado que se você tivesse me mandado esse post, Canhato, eu ia achar que era fake news, porque eu jamais imaginei que um post desse existiria no Departamento de Estado dos Estados Unidos. Isso mostra como a cultura Trump já está permeando no quarto, quinto escalão da diplomacia. Ou seja, é um exército, uma infantaria de militante. E isso é preocupante para negociações futuras. Porque a gente não está mais... É a mesma coisa no Brasil, a gente tem o Itamaraty, ainda o principal do Itamaraty, não porque quem manda lá é o Rasputin, que é outra história, mas o quadro profissional do Itamaraty é muito qualificado e é meio blindado desse... Você vê que as declarações do Itamaraty são sempre muito formais, diplomáticas, cuidadosas. Você jamais viria alguém escrever uma mensagem dessa. Então, isso mostra como a política partidária está permeando a política de Estado americano, igualzinho ao Brasil, a diplomacia militante que a gente tanto critica aqui. E isso é perigoso, isso ajuda a tensionar as relações entre países, porque no fundo é esse o interlocutor que você vai ter que falar. Então, eu vejo que esse desmantelamento da Secretaria, do que é o Ministério das Relações Exteriores nos Estados Unidos, é também algo muito preocupante para esta separação necessária do que é interesse de Estado e do que é o interesse do governo. Esta mistura não ajuda a nada e mostra que vai sim tensionar as relações diplomáticas dos Estados Unidos, não só com o Brasil, mas com o restante do mundo. Esta mensagem mostra como a política partidária hoje dita o ritmo da diplomacia. Pois é, só para a gente tirar a dúvida da nossa audiência, então a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, Beraldo, repostou essa postagem que foi feita por um funcionário da diplomacia, isso, alguém que trabalha com Marco Rubio, mas que não necessariamente está no primeiro escalão. E aí faz essa repostagem naturalmente com anuência, presumo, de Marco Rubio. Ele faz um tweet em cima de um tweet de Marco Rubio do dia 18 de julho, quando Marco Rubio anuncia a revogação do visto do ministro Alexandre de Moraes, e aí ele faz esse texto que a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil traduziu e publicou. Agora, só para pegar o gancho do Dávila rapidamente, este subsecretário do Departamento de Estado, numa subsecretaria que cuida da diplomacia pública, assim que eles chamam,
é alguém que veio da iniciativa privada. Ele era um estrategista de campanha, ele escrevia textos lá no primeiro governo do Trump. Era um funcionário ali, enfim, realmente não é alguém do alto comando ali do governo de Donald Trump, não. Você, Koba, essa discussão nós travamos lá no início, quando a carta de Donald Trump foi divulgada, porque ele tratou de vários assuntos em um mesmo comunicado, né? O primeiro parágrafo ele abre trazendo aquela reflexão sobre a situação de Jair Bolsonaro, mas também menciona nos parágrafos seguintes a questão comercial, que depois foi, inclusive, criticada pelos analistas aqui no Brasil, apontando que, inclusive, a balança comercial é muito favorável aos Estados Unidos, mas também as questões que envolviam o cerceamento ao direito à liberdade de expressão, principalmente em relação às medidas tomadas contra as Big Techs. Esse apontamento do Beraldo me parece que é seguido pela maior parte dos analistas, né, que é preciso fazer uma divisão, colocar cada assunto na sua devida gaveta, mas é preciso também considerar que em algum momento isso pode se encontrar, né, justamente por conta dessa imprevisibilidade quando a gente olha para Donald Trump. Queria trazer a sua reflexão sobre isso, porque você não participou daqueles debates que nós fizemos aqui. Olha lá, Caniato, em relação ao que motivou o Trump a aplicar as suas taxações aqui ao Brasil, a taxação de 50%, ele coloca na carta esses motivos aí. A situação das decisões da justiça brasileira em relação à liberdade de expressão, às plataformas digitais, a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu tenho dito desde o início de que esses são fundamentos que existem, mas não são os principais fundamentos. Esses são os fundamentos convenientemente utilizados por Donald Trump em relação àquilo que ele pretendia fazer. Ele já faria a taxação aqui no Brasil, independentemente da situação do Bolsonaro, independentemente das decisões do STF, porque se a gente pega a linha do tempo, faz sentido a gente atrelar essa decisão americana a tudo que o presidente brasileiro disse na cúpula dos BRICS, por exemplo, e as relações do Brasil com os BRICS, principalmente no intento de desvalorizar a utilização do dólar como moeda hegemônica global. Isso está muito claro. E tanto que há entrevistas anteriores, depois resgatadas pela imprensa do Donald Trump, de mais de ano atrás, em que ele fala justamente desta preocupação com o Brasil se aproximando das relações com os países asiáticos, e ele diz, inclusive, que se perder o Brasil seria considerado perder uma guerra mundial. Essas entrevistas resgatadas, quando são associadas a tudo que está acontecendo agora, leva-nos a crer que, de fato, a sua intenção em pressionar o governo brasileiro, de alguma maneira, tem a ver em pressionar contra tudo aquilo que falou o presidente Lula na cúpula dos BRICS e que, na verdade, só falou repetindo o que já havia dito muitas vezes em outros locais, em outros encontros. A questão é que na cúpula dos BRICS o mundo todo está olhando e a repercussão tem muito maior proporção. Então, no meu ponto de vista, o presidente americano tem os seus interesses em relação a isso, a manter o Brasil pressionado a não mais repetir esse tipo de discurso contra a hegemonia do dólar, um exemplo de muitos outros que prejudicaria os interesses dos Estados Unidos. Mas os outros argumentos existem. A situação do ex-presidente Bolsonaro, é claro que para o Donald Trump seria muito bom ter o seu aliado ideológico no governo. Isso resolveria a sua situação em relação a não aproximar o Brasil da China, por exemplo. Só que é um argumento secundário que é conveniente para ele. E não é o presidente americano que vai resolver a situação do presidente brasileiro. O presidente dos Estados Unidos pensa nos Estados Unidos e usa o Bolsonaro, usa o argumento da perseguição, que tem os seus motivos de ser, mas não é o principal motivo do presidente americano. Assim como usa também a situação do STF, usa as decisões do Alexandre de Moraes em relação a plataformas digitais, até porque ele mesmo, Trump, tem os seus interesses pessoais, a sua rede social, em um processo tramitando nos Estados Unidos em relação a isso, mas não é o principal motivo. Agora, a embaixada adere a esse tipo de motivação conveniente, justamente para fazer coro lá ao que tem dito o presidente americano. Mas não é, de fato, o principal motivo, até porque, se fosse o principal motivo, isso não estaria lá no final da carta como uma abertura de negociação futura, até porque o presidente americano sabe que isso é inegociável, a soberania do judiciário brasileiro.